Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Hoje eu trago para vocês aqui o tema sobre combinação simples. Você se lembra o que é combinação simples? Qual a diferença em relação ao arranjo simples, que foi a nossa aula anterior? Então, como que a gente trabalha a combinação simples dentro da teoria da análise combinatória? Vamos ver? Então, pessoal, aqui o nosso tema de aula, combinação simples. Deixa eu passar aqui o slide. Então, a gente tem aqui o nossa definição inicial, né, para a combinação, que é importante sempre ter bem claro, né, para você saber diferenciar em relação ao arranjo. Então, o que que são combinações, né? Quando você tem combinações de elementos, né, que você está agrupando de P a P, né, e você está anotando esses agrupamentos, que você escolheu entre os N elementos que você tinha originalmente, né, o conjunto total, eles são diferentes entre si pela natureza dos seus elementos. Como assim? Diferentes entre si pela natureza dos seus elementos. Quando você olha, né, lá no arranjo, a aula anterior que nós fizemos, eles eram diferentes porque mudavam as posições. E não só porque tinha um novo elemento, né? 2, 3, 1 era diferente de 1, 2, 3, por exemplo. Porque mudou a ordem, embora fossem os mesmos elementos. Isso não vale aqui na combinação. Se você tiver 1, 2, 3 e 2, 3, 1, é a mesma coisa porque eles têm os mesmos números, só mudou a ordem aqui. Aqui não funciona assim. Não basta mudar a ordem, tem que ter pelo menos um elemento novo para diferenciar. Por isso que aqui fala que eles se diferenciam entre si pela natureza. Então, nesse caso, é o tipo reagrupamento que nós trabalhamos na análise combinatória, que a ordem é importante, tá? A or- Melhor dizendo, a ordem não é importante, desculpem. Aqui nesse caso, a ordem não faz diferença. Então, se você tem os mesmos números, só mudou a ordem, não é um novo grupo. Precisa ter no mínimo um elemento diferente para fazer aí o processo de diferenciação dos demais agrupamentos. Que é o que a gente vai ver no exemplo a seguir, e aqui só para definir, né, que sempre vai estar aqui o P, que serão os reagrupamentos, no mínimo um, no máximo o valor do N, que é a quantidade total de dados que você tem, né? Mas nada melhor do que olhar diretamente nos exemplos, né? Vamos pegar primeiramente um exemplo que a gente vai trabalhar essa questão da natureza. Deixa eu só tirar aqui o lápis para o outro tipo de lápis, que tem dois aqui, esse aqui é o melhor. Só um instante, ó. Então vamos supor que vocês tenham que fazer agrupamento de três elementos a partir das letras A, B, C e D. Então, se você faz o agrupamento ABC, ABD, ACD e BCD, eles são diferentes, né? E eles têm pelo menos uma letra, né? Que vai fazer essa diferença, porque aqui, ó, eu tenho C, aqui eu tenho D, aqui eu tenho C e o D, aqui eu tirei o A, então eles têm pelo menos uma diferença, uma letra, que vai garantir aquela questão que eles são distintos pela natureza, né? Tem pelo menos um elemento, que diferencia dos demais. Agora, se você olha aqui embaixo, o ABC ele poderia estar reagrupado em várias formas, mudando a ordem, né? O ABD também poderia estar agrupado em várias formas, várias posições, mudando a ordem. O ACD também. E o BCD também. Se você muda as posições, você teria vários novos agrupamentos. Nesse contexto que nós estamos trabalhando, que precisa diferenciar pela natureza, ou seja, pelo menos um elemento que faça, né, a distinção dos demais, essas variações que vocês veem nas colunas abaixo não fazem parte aqui do nosso objetivo, são agrupamentos inválidos dentro do contexto da combinação. Então, nesse caso, né, na combinação, a ordem não faz diferença. Então, você só mudar as posições continua sendo o mesmo grupo. Então, isso daqui não faz sentido, esses agrupamentos embaixo. Então, na verdade, dentro do contexto da combinação, você teria essas quatro possibilidades de três agrupamentos distintos para as letras ABC, ABCD, né? Usando três letras. E a diferenciação é que pelo menos uma letra diferente em cada grupo, né? Que não está contido no. Se você comparar os quatro grupos aqui que a gente tem em cima no retângulo, né? Nenhum caso aí tem exatamente as mesmas letras, mudando só as posições.
você tem pelo menos uma letra, né, que vai diferenciar. Aqui, né, o ABC, ó, ABD não são as mesmas letras, ACD também não são as mesmas letras, nem BCD. Agora, esses grupos aqui embaixo, que só mudam a ordenação, mas são as mesmas letras, não fazem parte aqui dos reagrupamentos possíveis quando a gente está falando da combinação, tá bom? Então, vocês observaram, né? São 24 agrupamentos no geral, naquelas colunas, mas nem todos servem para a gente aqui. Somente aqueles elementos, né? Só aquelas 4 combinações, né, de 3 a 3 que a gente tinha lá no início, só desses 24, ó, só 4 agrupamentos que diferem pela natureza, que são aqueles que estavam lá em cima no retângulo, porque eles tinham pelo menos uma letra diferente que fazia aí a distinção dos demais agrupamentos. Aqueles que vinham embaixo, compondo as 24 possibilidades, no geral não servem, né? Porque são só mudanças de posições e aqui na combinação a ordem não faz diferença, então a gente só teria nesse contexto só 4 agrupamentos, né? Que vai servir aqui, deixa eu só apagar para mostrar aqui para vocês no texto que eu estou destacando aqui. Então, dos 24, só 4 agrupamentos, tá? Que servem aqui, voltando para vocês verem esses que estão em cima ali nos retângulos, tá? Esses que estão abaixo aqui, nas colunas, não servem porque só mudaram as posições. Como que eu acharia, então? Ó, vocês perceberam? Nós conseguimos 4 agrupamentos só que servem porque variam de acordo com a natureza dos elementos. Então, como que eu chegarei a isso por meio da fórmula da combinação? Aqui é só para reforçar, né? Você percebeu que a ordem não importa, né? Então, os demais agrupamentos que tinham as mesmas letras, só mudava a ordem, não são válidos, tá? É o que está reforçando aqui para a gente. Então, a gente tem a fórmula da combinação, ela é parecida com a fórmula do arranjo, mas ela tem esse p fatorial aqui a mais embaixo. Quem não viu a fórmula do arranjo pode assistir, e a aula do arranjo, a aula anterior, pode assistir depois. Então, aqui, ó, usando a fórmula da combinação, nós tínhamos 4 elementos fazendo agrupamentos de 3 em 3. Então, o n em cima, n fatorial, então ficou 4 fatorial. Aqui, né, o n vale 4 e o p vale 3. Então, a 3 fatorial no lugar do p, e aqui n menos p ficou 4 menos 3, aqui gerou 1, aqui gerou o 3, né, que é só copiar. Depois você tem o quê? Aqui embaixo, a gente pode abrir em cima o 4 fatorial como sendo 4 vezes 3 fatorial. Observem que eu coloquei o fatorial aqui de novo, então eu posso cancelar aqui o 3 com 3. Por que que eu coloquei esse 3 fatorial do lado ali, não fui até 2, 1? Porque eu queria cancelar com 3 fatorial que estava embaixo, né? 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1, então eu posso cancelar. Aí ficou só o 4 em cima e ficou 1 embaixo. 1 fatorial vale 1, 4 dividido por 1 fatorial vai dar o próprio 4, que é o que a gente tem aqui como resposta, tá? Então, que são as mesmas quantidades que a gente achou lá nos retângulos em cima, que variavam só de acordo com a natureza dos elementos, e não só por mudar a posição, porque aqui a ordem não faz diferença na combinação, ok? Lembrando que existem outras roupagens para as nossas fórmulas. Aqui eu estou usando o N para o total de dados e o P para a quantidade de elementos daqueles grupos que eu estou formando, mas muitas fórmulas também trazem N e K, né? Dá na mesma, né? Você pode usar outras letras tranquilamente, não tem problema, só é uma questão de representação, ok? Então, quando que eu uso combinação? Quando a ordem não importa, tá certo? Então, isso combinação simples, e aqui a gente tem também, né, os elementos diferentes, mas a questão da ordenação, que é o principal diferencial. O arranjo, a ordem, fazia diferença. Mudando posição era um novo agrupamento válido. Aqui não. Aqui você mudou a posição, não é um novo agrupamento válido, então você vai usar a fórmula do arranjo e da combinação em contextos diferentes. Sempre você tem que se perguntar se a ordem vai fazer diferença ou não. Se você está, por exemplo, com um grupo de 15 pessoas para formar comissões de 3 pessoas, cada comissão que você compõe por 3 pessoas, se você mudar a ordem de 3 pessoas, não é uma nova comissão. É a mesma comissão porque são as mesmas 3 pessoas. Então, tem contextos que a ordem não faz diferença, que é o caso que serve aqui o nosso cálculo de combinação, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima.